Olá pessoal, tudo bem? Se a luz aqui no meu rosto aqui ficou um pouquinho sem luz, né? Mas eu creio que só abrir um pouquinho aqui, aí vai dar para vocês verem. Porque aqui tem uma janela, aí acaba que a cortina dá uma uma luz, né? Em relação aqui. Aí eu tentei ajustar aqui o máximo melhor possível para gravar essas lives aqui para vocês. E eu consegui chegar numa conclusão aqui, que esses filtros do Instagram ajudam muito, né? Amados, hoje, na verdade, eu costumo sempre gravar minhas lives, né? Mas hoje eu tenho algumas curiosidades aqui que eu queria falar para vocês, né? É, Pessoas que estão passando por lutas e por dificuldades. Tem algo muito interessante no capítulo 4 de Marcos, quando Jesus acalma a tempestade. E isso vai nos ensinar algo muito valioso para nós. E eu quero que você preste atenção nesses trechos, mas a gente vai orar antes, né? Senhor Deus, amado Pai, Pai de bondade, nós te pedimos a tua orientação e a tua ajuda. Por pessoas que ainda verão esse vídeo e ainda há de ver. Que o Senhor possa estar abençoando elas e abrindo o coração e a mente delas de sobremaneira para que elas entendam a tua palavra. Que assim seja, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amados, lá em Marcos, gostaria de compartilhar com vocês hoje, em Marcos capítulo 4, os versículos 35 até o versículo 41. Diz assim: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo. Assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos, e levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que se já enchiam. E ele estava na porta, dormindo sobre uma almofada. Então o despertaram, dizendo-lhe: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhe: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Então sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Amados, nós estamos vivendo em dias difíceis, dias de lutas, que às vezes a gente não vai encontrar soluções para todos os nossos problemas. A solução, muitas das vezes, para o nosso problema é aquilo que é insolúvel. O que eu quero dizer com isso é que, nas maioria das nossas vezes, encontrar a solução para o problema é impossível. Quando nos trata a respeito do assunto que diz a salvação, nós não conseguimos encontrar uma solução humana que é capaz de resolver. Todas as pessoas podem fazer qualquer coisa, mas o caso da morte é insolúvel. Não há remédio para que o homem possa produzir, para que faça com que uma pessoa que ainda que esteja morto viva. Isso é impossível aos olhos do homem. Isso é impossível. Os homens têm um certo limite e uma certa capacidade. Mas o que eu gostaria de compartilhar aqui hoje para vocês e focar é no versículo 35, onde Jesus disse: Passemos para o outro lado. Passemos para o outro lado. E aqui a gente tem uma implicação muito importante para as nossas vidas. Às vezes a gente lê o versículo e a gente não pensa em tantas coisas. Mas, amados, nós somos passageiros e peregrinos nesta terra. Essa terra em que nós estamos vivendo, um dia nós vamos partir dessa vida. Um dia nós vamos passar para o outro lado. E se você notar aqui, você vai ver que e eles, deixando a multidão, no versículo 36, o levaram consigo. Fala da comunhão. Assim como também estava no barco e havia ali também com ele outros barquinhos. Note-se que o Senhor foi com eles. Quando nós formos cruzar esse fim dessa jornada da vida, nós precisamos cruzar essa jornada, encerrá-la, atravessando
passando para o outro lado com Cristo. Isso é muito importante. Note que se não for a presença do Senhor no meio daquela tempestade, eles estariam perdidos e sem esperança. Só que Cristo, Ele é a esperança no meio das tempestades e nos dias difíceis. E eu queria dizer para você uma coisa. Um dia você vai ter que encarar o outro lado. Um dia você vai ter que passar para o outro lado. Os nossos olhos vão se fechar e nós teremos que traçar um caminho passando para o outro lado. Isso nos lembra muito o povo da terra de Israel. O povo de Deus estava no Egito e eles tiveram que fazer uma longa passagem. E o passaporte para essa passagem que você está aqui hoje é o próprio Senhor. Ele disse: passemos para o outro lado. E eu quero dizer para você hoje, a Bíblia diz que Cristo nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. Foi uma passagem. Nós fizemos uma transição. Passamos de um lado para o outro. É interessante que a palavra passar significa sair de um ponto A até um ponto B. E quando nós aceitamos a Cristo na nossa vida, é exatamente isso que acontece. A nossa vida é transformada, porque nós passamos da morte para a vida. Nós passamos para o outro lado. Só que quando a pessoa ainda está em vida e ainda não passou, ainda está viva fisicamente e ainda não passou para o outro lado, espiritualmente falando, do lado da vida eterna, ela ainda é um morto, é uma pessoa morta espiritual. E eu gostaria de perguntar para você hoje, meu querido, você passou para o outro lado ou você ainda encontra-se do outro lado ainda, na terra do Egito? É interessante que o Senhor lá, Ele abre um caminho para aquele povo. E a Bíblia vai nos dizer que nós fomos salvos pelo o novo, o vivo caminho. E a impossibilidade daquele caminho diante daquele povo era muito grande. Não havia passagem para o outro lado. Sabe por que não havia passagem, meus amados? Porque a passagem é aquele que é impossível. A passagem para o outro lado da vida não é nos homens, não é numa religião, mas é com Cristo. Você quer passar para o outro lado hoje? Você pode passar, mas com Cristo. No meio daquela tempestade, se não fosse o Senhor, eles estariam naufragados. Se não fosse o Senhor que estivera no meio daquela tempestade, aquele povo não teria esperança, não teria mais vida. Eles começaram a desesperar. Mas o Senhor acalma a tempestade e depois os repreende, provando que Ele tem domínio. Quanto mais se Ele tem domínio da tempestade, quanto mais aquele que morreu e ressuscitou ao terceiro dia também tem domínio sobre a morte. E as chaves estão com Ele. Ele é o próprio Senhor. E o convite que eu faço para você hoje é o mesmo que o Senhor Jesus fez para o povo no deserto. Você quer sair hoje do mundo? Você quer passar para o outro lado da vida e conhecer um lado melhor? Eu não estou aqui vindo para te prometer bênçãos materiais ou terrenas, mas eu quero te prometer que se você crê em Jesus, você tem um passaporte. O passaporte para passar para o outro lado da vida. Existem pessoas que estão negligenciando esse passaporte, ou muitas pessoas estão falsificando esse passaporte, levando outras pessoas à destruição, à ruína, a caminhos que não vão levar à vida eterna. Mas se você quer passar para o outro lado, é no caminho de Cristo. Ele já fez o caminho. Ele já consumou a obra na cruz do Calvário. Ele só está esperando que você passe, com seus pés em terra seca, porque é um lugar firme. Não é um lugar de areia movediça, mas um lugar firme. O caminho que Cristo faz para nos conduzir à vida eterna através lá na cruz do Calvário é um caminho de firmeza, onde podemos ver o outro lado. Você já parou para pensar que passar para o outro lado exige arrependimento, existe sinceridade no coração. E quando a gente fala passar, a gente não olha para trás. A gente precisa deixar o passado, precisa deixar o Egito, precisa deixar o mundo, precisa renunciar à carne. E eu estou querendo dizer isso para você hoje.
O Senhor não permite que você passe para o outro lado da vida, carregando bagagens do Egito. O Senhor não quer que você passe para o outro lado da vida, olhando para trás e vendo as delícias supostamente escondidas que são podres. Ele quer que você passe para o outro lado, mas você precisa se soltar do peso. A Bíblia diz lá no livro de Hebreus que nós devemos deixar todo o embaraço, tudo aquilo que está nos prendendo. E amados, vamos dizer a verdade. Às vezes tem tantas coisas que estão nos prendendo para passar ao outro lado da margem. Ao outro lado da margem. O que nós temos feito? Será que nós estamos dispostos a largar a bagagem do pecado? Será que nós estamos dispostos a arrepender e deixar um caminho antigo e viver para Cristo hoje, o agora? É interessante que quando ele chega no versículo 37, a Bíblia diz que levantou-se um grande temporal de vento e subiam as ondas por cima do barco de maneira que já se enchia. O barco estava cheio de água, estava se enchendo, mas havia um que estava mais cheio da presença do Senhor. Havia um que estava completamente cheio em dentro de si mesmo, que era o próprio Senhor. E eu queria dizer para você hoje, nenhuma tempestade é maior que aquele que pode controlar. Nenhuma tempestade pode ser maior do que aquele que tem o poder para controlar sobre ela. Às vezes você vai enfrentar dificuldades, você vai enfrentar lutas, você vai passar por turbilhões de coisas e você vai pensar que tudo está perdido. Mas há esperança. Há esperança para o futuro. Há esperança para aqueles que creem que piamente eles vão passar pelo outro lado da margem. Amados, Jesus fez o caminho na cruz do Calvário, morreu e ressuscitou ao terceiro dia, dando prova do testemunho vivo e eficaz da sua ressurreição. E é interessante que se você ficar só olhando para a margem do rio e você não tiver a coragem de querer atravessar, você vai ficar do outro lado. E quando acontecer o arrebatamento, quando Jesus voltar, você também vai ficar. Se você não tomar uma atitude de colocar os seus pés e atravessar para o outro lado, eu lamento te informar, você vai ficar para trás. Muitas pessoas, elas não querem seguir o caminho da cruz. Jesus já fez o caminho. O que é impossível aos homens é possível para Deus. O que é impossível para os homens é possível para Deus. Aquele caminho que o Senhor tinha feito lá no Egito era impossível aos olhos humanos. Porém, aos olhos de Deus, era um caminho possível. Porque não foi o homem que fez. Nós precisamos lembrar que quando nós formos passar para o outro lado, nós devemos largar as nossas bagagens. Muitas pessoas estão presas no passado. Estão presas porque elas não conseguem largar essa bagagem do pecado, da renúncia. E é exatamente isso que acontece no reino espiritual, quando nós somos salvos. Jesus acalmou a tempestade, mas nós passamos para o outro lado. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas nós passamos agora para a vida eterna. E o convite que eu quero fazer para você hoje é o seguinte. Marcos 4:35. Você quer passar para o outro lado? Você quer passar para o lado da vida eterna? Você precisa hoje aceitar a Cristo. É interessante que se nós formos notar nas Escrituras, eles passaram com a companhia do Senhor. E isso tira uma lição muito importante para nós. Ninguém, nenhum ser humano na face da terra, vai passar para o outro lado por mérito, por obras. Vai passar por outro lado porque ele confia em religião A, B ou C. Não. A única forma de você passar para o outro lado é Cristo. A única forma de você sair das trevas e ir para a maravilhosa luz é Cristo. Essa é a forma de passar para o outro lado. E você precisa hoje aceitar a Cristo. Porque quando você aceita a Cristo, o que aconteceu? Você saiu da morte e agora você tem vida. E nós precisamos fazer isso. Isso é necessário para todo ser humano. Sair da morte espiritual e passar para a vida.
há exemplos e exemplos na palavra do Senhor de pessoas que elas não quiseram aceitar o convite do Senhor. É muito interessante isso, porque existem pessoas que elas dizem: eu sou boa, eu sou uma pessoa boa, não tem nada de errado comigo. Mas, amados, não adianta nós sermos pessoas boas se nós não entrarmos no caminho. A rota que conduz à salvação é Cristo. Ele é o autor. E somente Ele pode te atravessar para o outro lado. É como se fosse que Cristo pegasse na sua mão e estivesse carregando você para o outro lado, porque por nós mesmos nós não conseguimos. Quando o mar estava lá, envia Faraó com seus cavaleiros, e o povo estava deixando o Egito, o que aconteceu? Eles ficaram cercados. Mas quem fez o caminho foi o Senhor. E isso tira a lição para nós. Quem faz o caminho para nos conduzir até Cristo não é o homem, não sou eu, Alex, não é você. Quem faz o caminho é o próprio Senhor. Um novo e vivo caminho para nos conduzir até o outro lugar. Então eu quero que você hoje passe para o outro lado. Você talvez hoje está morto espiritualmente, mas você precisa revivificar. Não porque nós somos bons, mas porque Cristo pode te dar a vida eterna. Ele diz que quem crê nele, ainda que esteja morto, viverá. Quando você partir dessa vida, você vai passar para o outro lado. Você vai morrer aqui fisicamente, você vai passar para o outro lado. E eis aqui uma questão para você hoje. Você vai passar para o lado da vida ou da morte? Quando a Bíblia diz sobre o rico e o Lázaro, não eram as condições financeiras, mas é aquele que aceita Cristo. E se você quer passar para o outro lado, você precisa reconhecer hoje que você é um pecador. A Bíblia diz que todos nós pecamos e todos nós estamos destituídos, afastados da glória de Deus. Não há um justo sequer. O caminho que Deus fez lá no deserto para tirar o povo foi um caminho que aos olhos humanos era impossível. Amados, é isso que acontece. Jesus abriu o caminho ali. E quando chega ali, ele abre outro caminho ali no tabernáculo, ali, um acesso, uma tenda, um acesso. E agora na cruz, ele abre um caminho para que você vá até ele, arrependa dos seus pecados e creia no Senhor Jesus. É isso que é importante. Deixe as coisas do Egito para trás. Deixe todo o pecado para trás. E quando as pessoas têm dificuldade de passar para o outro lado, é porque elas estão presas com bagagens do mundo. Elas não querem abrir mão das coisas do mundo. Meus queridos, quero dizer uma coisa. Será que você está disposto a abrir mão do peso do pecado para atravessar o outro lado? O pecado, ele é uma carga. Ele é um fardo. E quando a gente está com os nossos pecados e eles ainda não estão perdoados por Cristo, ele nos impede de passar para o outro lado. Não conseguimos. E de repente as pessoas querem abraçar todo aquele pecado e carregar e para atravessar para o outro lado. Mas eu lamento informar. Se você quiser passar para o outro lado com bagagens do pecado, quando você chegar lá em cima, o Senhor vai falar: deixa isso daí de lado, porque aqui no céu não é permitido entrar com bagagem. Nós podemos passar para o outro lado. Não é porque eu sou bom, não é porque você é bom, mas nós podemos passar para o outro lado, porque Jesus já fez o caminho. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E verdadeiramente ele é o caminho. Quando o povo de Deus vai sair do Egito, eles não tinham caminho para sair.
mas aquele que é o caminho mostrou, abriu o caminho, mostrou a verdade, e quando eles atravessaram, quando você atravessar do outro lado, você vai encontrar a vida eterna, que é o próprio Senhor Jesus. Eu quero que você pense nisso. De que lado você está hoje? Você está do lado da morte ou da vida? Se você estiver do lado da morte, Jesus faz um convite, querendo pegar pela sua mão e te atravessar para o lado da vida eterna. Mas isso só é possível quando você aceita que Cristo conduza a sua mão e atravesse você para o outro lado. Todos nós, amados, precisamos atravessar para o lado da vida eterna. Não adianta depois da vida aqui expirar, acabar. Nós queremos atravessar, porque já é tarde demais. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Se vocês não arrepender e converter, todos, de igual modo, perecereis. E você pode atravessar hoje. Não tenha por bom ou que você tenha alguma obra, mas tenha que a obra de Cristo ela é suficiente para te atravessar do lado que você está na morte espiritual para a vida eterna. E você pode ter vida. Se você quer ter vida hoje, aceite o convite. A tempestade vai se levantar, ela pode ser grande, mas se o barco está com Cristo, quão bom é que o nosso barco não naufrague, porque nós temos uma âncora firme, uma âncora que está assegurada por Cristo, para que nós não naufraguemos. E se você quer hoje ter vida eterna, eu quero que você pense nisso. Pense que a vida eterna é um transporte das trevas que todos nós nascemos, como o salmista diz, todos nós já nascemos pecadores, em iniquidade concebeu a minha mãe, Salmo 51. Então, todos nós já nascemos em iniquidade, já nascemos nas trevas, mas você pode passar hoje para a maravilhosa luz. O passaporte já está ali consumado na cruz do Calvário. Esse passaporte é Cristo. E eu quero muito ver você lá na glória. Eu não sei se eu conheço todos pessoalmente, mas eu gostaria muito de conhecer vocês, mesmo que não seja aqui, conheçamos uns aos outros em Cristo. Mas eu quero que você atravesse para o outro lado. Não atravesse por lado de obras, não atravesse por uma religião, não atravesse por sua própria confiança, sua autoconfiança. Atravesse por aquele que pode te dar certeza da salvação e garantia da vida eterna. Jesus Cristo, o Senhor. Ele é o Salvador e Ele pode salvar, porque Ele tem poder. Ele pode te salvar hoje. E mesmo que você não tenha forças para atravessar o outro lado, se você aceitar, Ele vai te conduzir. Ele vai te guiar. Vai te guiar das trevas e vai mudar a rota da sua vida. Vai te guiar para a luz da vida, as primícias, que é o próprio Senhor. Ele é a luz do mundo e talvez hoje você esteja em trevas, mas essa luz pode brilhar hoje na sua vida, desde que você aceite Ele como único e suficiente Salvador. Então, esta mensagem que eu queria deixar para vocês. Aceite hoje a Cristo e seja transportado de onde você está. Talvez você está parado e está com medo de passar para o outro lado. Não tenha medo. Tenha medo de ficar nas trevas e não passar para a luz. Mas não tenha medo de tomar o primeiro passo, de atravessar e encontrar com a luz de Cristo. Se você atravessar hoje, você vai encontrar a luz no fim do túnel quando você partir dessa vida. É o Senhor Jesus. Tá bom? Vou fechando a live. Eu gostaria de terminar orando com vocês, né? Eu peço que no final da live vocês possam estar compartilhando, só caiu um negócio aqui, compartilhando com seus amigos, né, com seus colegas aí nas redes sociais. Compartilhe com todos e vou deixar a live salva, tá bom? Vamos orar e depois vocês podem ficar à vontade para compartilhar.
Senhor Deus, amado Pai, Pai de bondade, te agradecemos e te louvamos por todas as coisas que o Senhor tem feito e ainda irá fazer em nossas vidas. Pai amado, quantas pessoas estão nas trevas, quantas pessoas estão presas nas trevas, na escuridão e não há saída. Mas o Senhor é a luz que pode iluminar qualquer um. É a candeia que pode brilhar para que nós possamos estar encontrando a luz. Pai, se existem pessoas aqui que ainda não encontraram a luz de Cristo, ainda não encontraram a Ti, e ainda não aceitaram passar para o outro lado, o lado da vida eterna, que hoje seja um tempo de mudança. Assim como vários dos Teus servos passaram para a vida eterna, saíram da estrada da morte e passaram para a vida, saíram da escuridão e passaram para a luz. Que hoje, Senhor, seja um momento oportuno das pessoas hoje estarem buscando a Ti e sendo transportadas. Assim como uma vez na Tua palavra diz sobre Paulo, que passou para o outro lado, da morte para a vida. Que hoje, Senhor, possam estar almas passando através deste caminho. Não o nosso, não nossas obras, não nossos méritos, mas pelo próprio sangue do Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Tudo isso nós te agradecemos e honramos o Teu santo nome, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus queridos, muito obrigado. A live vai ficar salva e vocês podem compartilhar depois com as pessoas, tá bom? Fiquem com Deus e eu espero que vocês possam estar entendendo a real necessidade. Não fique dormindo, passe para o outro lado. E o outro lado é o lado da vida eterna, a salvação. Que Deus abençoe essa palavra no seu coração.